Já a seguir, o Semanário Económico. Limites aos pagamentos internacionais por cartão, os impactos recaem de forma assimétrica sobre PMEs e setores intensivos em pagamentos externos recorrentes. Num cenário em que mais agentes econômicos tomassem isso como alternativa de usar os cartões de crédito, devemos ter um uso excessivo dos cartões de crédito, maior saída de divisas de forma descontrolada. Mosal em Care and Maintenance, a questão energética surge como epicentro do impasse em preço e capacidade de fornecimento. Quando invoca o Care and Maintenance, até a Bolsa de Valores reais, investidores também reais, será que há necessidade de ainda investir o capital, investir então, não é só um anúncio, cria uma cadeia de efeito até no mercado de valores e também nas expectativas dos investidores. Reembolso do IVA, a CTA considera que o regulamento sinaliza uma intenção de reforço da segurança jurídica. Ao nível do sistema digital, seja possível transferir, ou seja, reportar que determinados créditos poderão ser a favor do outro empresário. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos. Já está com o Semanário Económico. Vamos iniciar já a nossa escalada informativa. Um dos temas de referência no alinhamento da presente edição tem que ver com o cenário de incerteza que paira sobre o projeto icônico industrial moçambicano, que é a Mosal, que anunciou que a partir de março entrará em fase ou em regime de care and maintenance, precisamente a partir do próximo mês. Até lá é uma corrida contra o tempo para assegurar a continuidade deste projeto. Pelo menos são estes os sinais que têm sido dados. Muito recentemente o Ministro dos Recursos Minerais e Energia foi citado a referir que o governo está a fazer de tudo para encontrar um melhor desfecho para este projeto. Entenda-se melhor desfecho que não seja uma paralisação total e definitiva da Mosal. A questão energética tem sido efetivamente citada como o business da questão, mas o contexto envolvente da Mosal aparenta que mais variáveis devem estar na equação, que não sejam apenas a questão tarifária, que surge nesta altura no epicentro do impasse em termos de preço e capacidade de fornecimento. Não é um compromisso de retoma ou paralisação, depois vão retomar. É um estágio de incerteza e gestão de risco sobre si. Nesse efeito dual, prevê-se que seja uma saída silenciosa planificada por parte da Mosal. Se Moçambique acordar com o preço que permite esse objetivo, esse retorno, provavelmente, do ponto de vista de custo-benefício, seja uma decisão difícil de justificar. Este é o Semanário Económico. A propósito das recentes medidas governamentais no que diz respeito ao reembolso do IVA, especialistas ouvidos pelo Semanário Económico dizem que esta nova revisão melhora o controlo, mas não resolve a crise de
tesouraria do Estado. Avançam os economistas que efetivamente estamos perante um problema de tesouraria que não se resolve, portanto, por esta via regulamentar, avançando que as alterações fiscais respondem à pressão financeira do Estado e não à previsibilidade empresarial. Aqui abriu-se janelas para, digamos que o IVA vai ser taxado não só a nível nacional, mas também a nível de estrangeiros não residentes. É uma fonte de captação de receita que o Estado precisa, mas estamos num déficit orçamental grave. A questão de tesouraria não é só do reembolso do IVA, é de todas as contas públicas. Estou a dizer que o salário para ser pago este mês está a ser recolhido. Estão a ser analisadas e há inclusive reações às medidas anunciadas no que diz respeito à problemática do reembolso do IVA, uma questão recorrente e candente, sistematicamente apresentada pelo setor privado em diferentes fóruns, inclusive naquele que tem sido o ponto mais alto do diálogo público-privado, as conferências anuais do setor privado. Este tema tem aparecido de forma recorrente. Houve uma resposta do governo e há reações a estas respostas. Especialistas acreditam que os prazos, por exemplo, os prazos de diferimento tácito e controle reforçado surgem como respostas legais, mas não oferecem sustentabilidade do ponto de vista de execução. Os economistas acreditam que o reforço documental apoiado neste diferimento tácito não como um avanço em si próprio relevante para mitigar, portanto, os atrasos crônicos que se verificam na questão do reembolso do IVA. Temos um incremento no pedido de reembolso e pode vir a aumentar para tentar equilibrar aquilo que é o fluxo de caixa das próprias PMEs a médio prazo ou a curto prazo. Ao nível do sistema digital, seja possível transferir, ou seja, reportar que determinados créditos poderão ser a favor do outro empresário. Reembolso do IVA. Economistas alertam que um problema de tesouraria não se resolve por via regulamentar. Temos que ver quantos verdadeiramente empresários nós temos para trabalhar e fazer estas coisas. Muitas das áreas económicas foram fruto de privatizações do que era aparelho estatal na altura, ou empresas estatais. E trouxeram para dentro das suas próprias empresas, alguns individualmente, outros em conjunto, outros a formarem empresas, trouxeram a mesma mentalidade de esperar o apoio. E desgraçadamente esta mentalidade passou para a generalidade, passou a ser parte da nossa cultura. Estamos a pedir. Sem pedir não vamos fazer nada. Agora, a pergunta, eu também costumo fazer esta pergunta, mas eu tenho tudo. Tenho terra, tenho água, tenho microclimas, tenho gente que consegue trabalhar. O que é que me falta? Brain. Falta-me brain, falta gente que sabe fazer estas coisas. Portanto, teoria é muito bonito, a prática é outra. Venham as consultorias todas que disseram que é possível fazer isto e aquilo. Onde está a pessoa que vai fazer? Eu tenho uma posição relativamente até às consultorias muito clara. Aquilo que faz a consultoria é fazer um levantamento da situação, ver onde estão os defeitos e sugere uma outra coisa. E depois vai-se embora. Você está com
O Semanário Econômico. Depois de sucessivas revisões ao regime de reembolso do IVA, o novo regulamento em vigor desde janeiro de 2026 introduz mecanismos que procuram responder a críticas antigas do setor privado, nomeadamente a imprevisibilidade, a opacidade e os atrasos sistemáticos. Prazos administrativos claros, diferimento tácito e reforço do controlo fiscal surgem como respostas centrais, mas especialistas alertam que o sucesso desta reforma dependerá em grande medida menos da letra do decreto e mais da capacidade financeira e institucional do Estado. A introdução de prazos legais para decisão administrativa, 90 dias, com redução para 60 dias a partir de 2028, e do mecanismo de diferimento tácito é apontada como uma das mudanças mais relevantes do novo enquadramento. O objetivo é reduzir a inércia administrativa e criar maior previsibilidade para as empresas na gestão da sua tesouraria. Para a CTA, o avanço é claro, mas não isento de riscos. Como ele está, pode sim melhorar até certo ponto a eficiência, porque ele já dá uns deadlines, já dá garantias de que até certo nível de período de tempo decorrido, automaticamente ou de forma tácita, certos procedimentos terão que ser cumpridos. Economistas reconhecem que o diferimento tácito aproxima o regime moçambicano de boas práticas internacionais. Se o período era de 90 dias, agora reduziu para 60 dias, então teremos um incremento no pedido de reembolso e pode vir a aumentar para tentar equilibrar aquilo que é o fluxo de caixa das próprias PMEs, e acredito que é mais lucidez e mais transparência naquilo que é o processo de reembolso. Outro pilar central da revisão é o reforço da prova, da legalidade e da rastreabilidade do crédito do IVA, numa tentativa clara de combater práticas fraudulentas que historicamente fragilizam o sistema. Antes, por exemplo, estava-se focado mais nos fornecedores, para queremos as faturas com os fornecedores, os extratos com os fornecedores. Agora o foco também está nos clientes. Queremos os extratos dos clientes, a informação sobre os clientes. Para cada operação que estás a exigir o reembolso do IVA, queremos saber qual é a base legal para pedir este reembolso. O regulamento introduz ainda a obrigatoriedade de comunicação formal por parte da autoridade tributária sempre que um processo seja suspenso ou careça de elementos adicionais, rompendo com práticas de silêncio administrativo. Há esta inovação de diminuir um pouco a discricionalidade da autoridade tributária quando, da administração fiscal, nesse caso a Direção-Geral de Impostos, quando recebe processos, depois ficam lá encajados. A revisão reforça igualmente o regime aplicável aos operadores mineiros e petrolíferos, eliminando as notas de regularização e obrigando ao pagamento do IVA seguido do respectivo pedido de reembolso. A medida é enquadrada como uma tentativa de aumentar a transparência no setor extrativo. No entanto, os especialistas alertam para o risco de pressão adicional sobre um sistema já fragilizado. Nós temos um problema de tesouraria, um problema de liquidez. E esse problema de liquidez é que, num contexto, por exemplo, em que as empresas do setor mineiro e petrolífero estão a exigir reembolsos, vai se pressionar o sistema de reembolsos do IVA e o setor não petrolífero, não mineiro vai continuar a enfrentar dificuldades talvez maiores, porque vai tender sempre a priorizar este setor. Então, este é um risco. Apesar dos avanços procedimentais, há consenso quanto ao fator crítico da sustentabilidade, a tesouraria pública. A criação de uma conta específica e aprovisionada para o reembolso do IVA é apontada como uma solução estrutural para evitar que o imposto cobrado concorra com outras despesas prioritárias do Estado. Em paralelo, a digitalização integral do sistema tributário surge como condição indispensável para reduzir burocracia, custos de compliance e risco de fraude. A questão da existência da conta, com provisão financeira suficiente para ser operacionalizada,
Essa é a principal. A segunda, uma vez que estamos a pensar, tal como o próprio regulamento prevê, a existência de um processo digital ou digitalizado, seria muito bom, de facto, que o processo de digitalização prevê-se que, no momento em que um determinado empresário faz a sua declaração, ok, ao nível do sistema digital, seja possível transferir, ou seja, reportar que determinados créditos poderão ser a favor do outro empresário. Assim, o cruzamento de informação seria muito mais rápido. Ao contrário das reformas anteriores, o atual regulamento do IVA procura alinhar-se com as boas práticas internacionais, introduzindo maior clareza procedimental e instrumentos de responsabilização administrativa. No entanto, num contexto de fragilidade da tesouraria pública e da limitada digitalização fiscal, permanece a dúvida sobre a capacidade de transformar ganhos legais em resultados efetivos para as empresas, sobretudo fora do universo dos grandes contribuintes. Energia, falta de previsibilidade e custos globais colocam em causa a continuidade do maior exportador industrial do país. A revisão do mecanismo de reembolso do imposto sobre o valor acrescentado, aprovado para um período de transição entre 2025 e 2026, introduz melhorias formais em matérias de controlo, prazos e enquadramento legal. No entanto, economistas e representantes do setor privado convergem num ponto essencial: a reforma não resolve a fragilidade estrutural da tesouraria pública e pode agravar os custos financeiros e administrativos para as pequenas e médias empresas. As alterações ao regulamento do reembolso do IVA, aprovadas pelo Decreto número 52/2025, de 29 de dezembro, introduzem mudanças relevantes no plano normativo. A revogação do regime especial do IVA, baseado em notas de regularização, e a introdução do diferimento tácito, aplicável quando não haja decisão administrativa no prazo de 90 dias, são apresentadas como instrumentos para reduzir atrasos crônicos e aumentar previsibilidade. Para economistas, trata-se de um avanço jurídico importante, mas insuficiente para resolver o problema de fundo. Devia-se desburocratizar este mecanismo, de como fez para o IVA, levantou-se o diferimento tácito. Acredito que também era preciso criar um mecanismo, ou se existe, que se difunda um mecanismo de transição ou de reembolso real, né? Nesse caso, transmissão do valor para os devidos beneficiários. Um dos aspectos mais críticos da revisão reside no reforço das exigências documentais impostas aos contribuintes. Os economistas alertam que o novo modelo transfere para as empresas quase a totalidade do ônus da prova, criando um desequilíbrio evidente. Os custos de conformidade agora são mais altos. E é um processo incerto. Por quê? Porque a autoridade tributária ou a administração fiscal pode receber e dizer que este processo não está conforme e perder o direito ao reembolso, depois de todo aquele exercício que fez para juntar a documentação. É uma documentação mais detalhada, exige mais esforço para das pequenas e médias empresas. Alertam que, em muitos casos, o custo associado ao processo de reembolso pode ultrapassar o próprio valor a recuperar. Se os custos administrativos superam os benefícios líquidos, quanto é que estás a pedir de reembolso? Se tem dívida com IVA, não pode receber reembolso. Agora, a questão é, se tem dívida com qualquer outro imposto, não tem direito a reembolso. Quer dizer que deve estar compliant em todos os outros impostos. Isso aí impõe custos administrativos sérios. Nós conhecemos as nossas PMEs. Do ponto de vista empresarial, a leitura é igualmente cautelosa. A CTA reconhece avanços formais, mas sublinha riscos operacionais. E poderá sim o funcionário dizer que existem indícios aqui de o senhor não estar aqui a cumprir com algumas coisas, então vamos exigir que o senhor caucione. E depois emite uma nota a solicitar que o operador econômico
faça uma caução para que se proceda com o reembolso. Ou seja, se eu estou a pedir reembolso, eventualmente eu estou a precisar de dinheiro. Então, eu não posso caucionar um dinheiro que eu não tenho, aí a coisa não vai para frente. Num contexto de limitada capacidade institucional, estas fragilidades mantêm espaço para atrasos injustificados e erosão da confiança do setor privado. Os dados disponíveis reforçam as preocupações. Até setembro de 2025 foram registrados 1.322 pedidos de reembolso do IVA, dos quais apenas 260 foram pagos, o que responde a cerca de 20% de execução. Estes números evidenciam a incapacidade do Estado em honrar de forma consistente os compromissos assumidos. Eu ainda defendo que é preciso, mais do que criar esse mecanismo de reembolso de IVA, aquilo que chamam de economia curva J, que é dar uma isenção de certos impostos para legalização de mais PMEs, porque infelizmente temos um grosso número de PMEs que funcionam de uma forma ilegal ou clandestina. Não se resolve um problema estrutural como este com um decreto. Não é possível. Porque a questão de tesouraria não é só do reembolso de IVA, é de todas as contas públicas. Estou a dizer que o salário para ser pago este mês está a ser recolhido. A preocupação agrava-se com a inclusão de grandes operadores do setor mineiro e petrolífero no regime de pagamento e posterior reembolso de IVA, o que poderá aumentar a pressão sobre uma tesouraria já fragilizada. Os especialistas alertam ainda para os efeitos potencialmente adversos. O aumento da carga administrativa e dos custos de conformidade pode desincentivar o pedido de reembolso ou empurrar empresas para a informalidade. Precisa haver essa abertura, haver esse espaço de diálogo, de debate, de científico e técnico para produzir melhores soluções. Qualquer legislação, quando aprovada, seja no mínimo confortável. Ideal não será possível porque estamos em dois cantos opostos, de um lado o empresário, do outro lado a administração tributária, mas contudo é possível ter um documento que seja confortável para ambas as partes. O reembolso do IVA permanece um dos principais focos de tensão entre o Estado e o tecido empresarial. Apesar de sucessivas revisões regulamentares, o problema central continua a residir na incapacidade do Estado em assegurar liquidez orçamental previsível. Para muitas empresas, sobretudo as PMEs, os atrasos acumulados transformam-se em financiamento involuntário ao Estado, comprimindo a tesouraria, investimento e também a competitividade. A possibilidade do empreendimento da Mosal entrar em regime de care and maintenance a partir de março de 2026 emerge como um dos sinais econômicos mais preocupantes atualmente para Moçambique, ao colocar em causa exportações, geração de divisas e também o crescimento industrial, num contexto em que os elevados custos energéticos e também a falta de previsibilidade expõem os limites do modelo de megaprojetos intensivos em energia. O início de 2026 encontra a economia moçambicana numa trajetória particularmente sensível. Depois de 3 trimestres consecutivos de contração, em 2025, a retoma observada no último trimestre do ano passado revelou-se insuficiente para criar uma base sólida de crescimento capaz de absorver novos choques. Segundo o economista Fáuzio Mussá, a eventual paralisação da Mosal ocorre num momento especialmente desfavorável. Se Moçambique acordar com o preço que permite esse objetivo, esse retorno, provavelmente, do ponto de vista de custo-benefício, seja uma decisão difícil de justificar. O economista sublinha que este movimento antecede qualquer impacto positivo relevante do investimento direto estrangeiro associado aos projetos de gás, criando um vazio temporário na oferta de divisas e na dinâmica do setor externo. A importância da Mosal ultrapassa largamente a sua dimensão industrial. Trata-se de um dos pilares da estrutura externa da economia moçambicana, com efeitos diretos e indiretos difíceis de compensar no curto prazo.
A Mosal, quando evocou o Care and Maintenance, que são cuidados de manutenção, é uma ferramenta que a Mosal dispõe para poder gerir e mitigar riscos em momentos de incerteza. Num contexto em que cerca de 25% do PIB continua ancorado na agricultura de subsistência, a capacidade da economia real para absorver o choque associado a um megaprojeto desta dimensão é limitada, tanto em termos de crescimento como de arrecadação fiscal e estabilidade cambial. No centro do dossiê Mosal está a renegociação de contrato de fornecimento de eletricidade. A produção do alumínio é altamente eletrointensiva, tornando o preço e previsibilidade de fornecimento determinantes para a viabilidade econômica da operação. A partir de agosto de 2025, a Mosal reduziu em 50% a compra da matéria-prima. Há uma redução estrutural, uma decisão planificada para uma paralisação gradual que vai até março. O economista recorda que o contexto atual é distinto daquele que o contrato original foi celebrado, quando a procura interna de energia era reduzida e a prioridade estratégica passava por atrair investimento estrangeiro, mesmo à custa de concessões significativas. A invocação do regime Care and Maintenance é apresentada pela empresa como uma estratégia de mitigação de risco num ambiente de elevada incerteza. Contudo, a experiência internacional sugere que, na maioria dos casos, este regime antecede encerramentos definitivos. Para o economista Enoch Massing, trata-se de um estágio intermédio de elevada incerteza. Massing recorda que, globalmente, empresas que entram neste regime raramente retomam operações quando os constrangimentos estruturais, como os custos elevados de energia, permanecem inalterados. Desde meados de 2025, a Mosal tem vindo a reduzir progressivamente a sua atividade, reforçando a leitura de que o processo está a ser preparado de forma gradual. O economista sublinha que num setor em que o aprovisionamento de matérias-primas é feita com grande antecedência e contratos de longo prazo, uma reversão rápida do processo é improvável. Outro elemento estrutural reside na perda de relevância da Mosal no portfólio global da South 32. O projeto atingiu maturidade e não apresenta perspectiva de expansão ou novos investimentos significativos. Num mercado global dominado por produtores como a China, responsável por cerca de 60% da produção mundial de alumínio primário, a Mosal enfrenta dificuldades acrescidas para competir em custos e, sobretudo, num contexto de energia relativamente cara e limitada. Mais do que uma decisão isolada, o dossiê Mosal revela tensões estruturais entre política energética, competitividade industrial e estratégia de crescimento econômico. Efetivamente, num momento em que o país entra na pressão cambial, fragilidade fiscal e também necessidade de preservar grandes âncoras exportadoras, o eventual abrandamento da maior unidade industrial do país levanta questões de fundo sobre o ambiente de investimento, a sustentabilidade também do modelo econômico vigente em Moçambique. Você está com o Semanário Econômico. E vamos aprofundar e dar até uma maior amplitude a este tema da incerteza que paira sobre o empreendimento Mosal. É, na verdade, um dos temas mais candentes do cenário econômico moçambicano e para termos essa perspectiva está conosco o Dr. Virgílio Tamel, ele que é especialista em conteúdo local e desenvolvimento empresarial. Virgílio Tamel, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. Sei que tem estado a acompanhar, de certa forma, esta situação que paira sobre este projeto outrora emblemático. Não sei se deixou de o ser, na verdade, mas acredito que pela discussão na esfera pública
pelo menos a Mosal continua a ser percebida como um projeto necessário e indispensável nas atuais circunstâncias econômicas em Moçambique, não obstante a sua já longa história, digamos assim, em Moçambique. Ao longo de mais de 2 décadas, efetivamente, a Mosal foi apresentada como um pilar da industrialização em Moçambique, um benchmarking, efetivamente, olhando para este percurso feito e que papel estruturante efetivamente este projeto desempenhou e que papel é que faltou desempenhar, se faltou algum, neste processo de desenvolvimento socioeconômico de Moçambique, ultimamente mais citado como transformação econômica do nosso país. Boa noite. Carlos, eu acho que nós devemos primeiro voltar um bocado à história da nossa economia, e dizer que nós viemos de um país que passou por uma guerra, 10 anos de libertação, que isso afetou o parque industrial que tínhamos na altura. Herdamos este parque, seguiram-se as nacionalizações, depois tivemos um período de 16 anos de conflito. E quase que esses 16 anos destruíram aquilo que restava deste parque industrial. Então, a Mosal surge como a materialização de um exemplo de planificação econômica, não é? Empreendimento após guerra, não é? Resultado da paz que nós negociamos e tivemos. Então, e também ela surge e logo integra o país, não é? Numa economia moderna, produção de alumínio primário. Portanto, pelos valores investidos na altura, mais de cerca de $1 bilhão em várias fases, o impacto em termos de empregabilidade, ligações com empresas locais, capacitação das empresas, formação do pessoal, a criação do parque industrial de Peruano. Portanto, ela tornou-se uma espécie de uma sala de visitas de uma história bem gerida. Portanto, houveram esses ganhos e houveram também vários investidores que visitavam, usavam esta referência para oferecer a confiança de que sim, Moçambique era um destino para o investimento. Portanto, houveram esses ganhos. E estes são os essenciais, penso. Mas também podemos falar daquilo que faltou por ser feito. Não digo que o tempo tenha sido suficiente, mas podemos refletir aqui sobre alguns pontos que poderiam ter sido melhorados ao longo deste tempo. Portanto, primeiro dizer que o sonho de o conceito deste empreendimento Mosal, na altura, era de que ele, através da sua implantação, tornasse a zona, toda a zona, quer dizer, Maputo, não é? E Richards Bay, nesse caso, porque é de lá que veio o conceito Richards Bay, onde tinham lá já 2 fábricas instaladas. Portanto, essas 2 cidades se tornassem aquilo que se chamaria o hub da produção do alumínio para a região e para o mundo. E quando nós observamos todo este tempo que passou, quase 2 décadas, houve sim a Mosal 2, mas não houve a Mosal 3 ou Mosal 4 ou 5 por aí. E estava previsto? Penso que estava previsto, porque falava-se disto. Se olharmos também para Richards Bay, aquelas 2 fábricas também não chegaram a investir substancialmente na sua expansão. Então, faltou a materialização desta intenção. Estamos a falar da Mosal 2. Faltou também estamos a dizer que só fomos até a Mosal 2, nesse caso. Faltou também algum aspecto importante que foi a integração, a criação por exemplo, de uma universidade técnica que pudesse fornecer aquilo que são
as capacidades técnicas, não só de operar a Mosal a todos os níveis, mas também de exportar esta mão de obra que viria deste hub para o mundo. Isso seria muito importante. E faltou também alguma integração com alguns componentes, não é, da cadeia de valor do alumínio. Estamos a falar de bauxite, alumina, continua até hoje a ser importado da Austrália, mas é algo que, mesmo que hoje não tenhamos essa capacidade, devia-se estar a conversar sobre isso, criar essa capacidade. Temos algum bauxite, penso que na Zambésia, e também a África, não é? Que talvez é mais perto. Faltou, por exemplo, a integração de tijolos refratários, que temos cá uma indústria de cerâmica, não é? Mas não houve conversas para essa integração. Continuamos a importar esses tijolos da África do Sul, que é basicamente barro comprimido, compressado nesse caso. Faltou talvez a integração da linha férrea, não é, para libertar a via pública, não é? Nós estamos já hoje a fazer uma mineração através de uma via pública, mas isso não é um bom exemplo. A mineração tem que ir por vias próprias. Então, temos uma linha férrea que passa por ali perto, poderia ser integrado. E também, olhando para esta questão do fornecimento de bens e serviços, faltou talvez mais ousadia dos próprios empreendedores nacionais e da própria Mosal, neste caso as pessoas responsáveis pela capacitação das empresas, em internacionalizar, não é, essas empresas locais. Portanto, elas ficaram dependentes da própria Mosal. Então, eu penso que também pode-se falar da questão, por fim, quando olhamos para a problemática hoje, a pergunta é, será que essas variantes de negociação do preço da energia não foram colocadas contratualmente no início? Será que essa questão da expansão da Mosal não está contratualmente registrada? Sobre isso em concreto ocorre uma questão, é que os problemas que têm sido apontados hoje para criar este cenário de incerteza sobre a Mosal são problemas novos ou são problemas e de alguma forma estavam no pipeline, quer dizer, estavam a ganhar a sua maturidade com o decorrer do tempo? Bem, eu não, é difícil precisar, mas eu tendo trabalhado em vários empreendimentos mais ou menos da mesma natureza, nunca senti assim um diálogo permanente sobre vários ecossistemas como negócio, não é? Então, parece que os que são de direito, não é? Eles contentam-se com a abertura do investimento, não é? O início da operacionalidade do investimento e terminam por aí. Mas não olham para a parte da expansão, não é? Nas várias possibilidades. E isso não é colocado contratualmente. Não é? Ou seja, a não expansão da Mosal para as fases subsequentes, 3 e 4, devem-se aos problemas que estão a ser vividos hoje? Eu penso que para percebermos isto tinha que ter havido um diálogo contínuo e um compromisso, não é? De que, olha, para que nós possamos, primeiro, o que estamos aqui para expandir, a visão é esta, não é? Qual é o patrono desta visão, não é? O acordo é este, então. Depois, monitora-se a execução desta visão. Eu penso que não teríamos chegado hoje a uma situação que estamos hoje, onde parece que estamos a discutir o detalhe, mas não a grandeza desta visão. Porque a grandeza da visão, eu penso que traímos uma situação em que nós podemos quantificar, na verdade, todas as valências do projeto. E os mais ou menos 25 milhões de dólares ao ano que está em jogo neste preço, poderiam ser colocados na mesa e vermos se há algum sacrifício que pode ser feito com o tempo para podermos
capitalizar neste valor. Bem, este sacrifício caberia a uma das partes ou as duas partes em conjunto? Eu penso que ambas têm uma responsabilidade, não é? A Mosal nunca, naquilo que eu percebi, nunca foi uma entidade que olhasse apenas para hoje, não é? Ela veio cá com alguma responsabilidade, não é, de criar estabilidade, não é? E também desenvolveu uma reputação a nível nacional e internacional como sala de visitas, como espelho de desenvolvimento de uma forma integrada. Portanto, eu penso que se as partes elevassem o nível da discussão, ambas as partes voltariam àquilo que realmente é o sonho para ganhos amplos. Nesse contexto, um dos argumentos centrais da reflexão que o próprio Virgílio produziu é a fragilidade, por exemplo, da integração do conteúdo local. Onde é que concretamente Moçambique, em particular, perdeu oportunidades de criar cadeias de valor associadas à Mosal e que consequências isso teve também para a consolidação de um verdadeiro ecossistema industrial alavancado pelo empreendimento da Mosal? Bem, eu defendo que o conteúdo, quando há um investimento âncora, tudo à volta deve ser criado para usar esse empreendimento como trampolim para a evolução, mas também para sairmos da dependência direta desse empreendimento. Nós sabemos que esses negócios são cíclicos por causa dos preços dos commodities e é perigoso, não é, ficarmos dependentes deles. Eles têm um tempo de vida. Então, o que faltou, penso que foi esta visão de usarmos o empreendimento para criar instituições sólidas, mas que saem da dependência da Mosal. O Parque Industrial de Beleloane foi um resultado insuficiente ou aquém desse desiderato? Eu penso que o Parque Industrial foi o início daquilo que devia ser, digamos, o procedimento certo. Porque quando olhamos para o parque, eles, é verdade, estão em frente da Mosal, mas neste momento que falamos, a maioria dos empreendimentos que estão lá não dependem da Mosal. Alguns estão a exportar, não é? Temos os tubos de aço estão a ser exportados para a África Sul, para a Escom. Temos castanha de caju processada, entre outros empreendimentos. Portanto, o que se quer usarmos o empreendimento, sim, para acomodar uma situação de ensaio, não é? Procedimentos para podermos expandir, tanto para dentro do país, para outros ecossistemas, o que aconteceu, não é? Isso tem vindo a acontecer, mas também para outros ecossistemas dentro do próprio grupo, não é? Da Mosal South 82. Portanto, as empresas que estão lá poderiam ter sido capacitadas para internacionalizar. Portanto, havia muita mais margem de expansão do Parque Industrial de Beleloane e outras iniciativas similares ancoradas ao projeto Mosal. Sim. Ficou por preencher. Ficou por preencher por várias razões. Falta de visão, falta de uma estratégia e talvez algum desinteresse em perceber todo o ecossistema e quantificar mais ou menos quanto é que ele vale. Perante o momento atual, que tipo de solução se mostra equilibrada e sustentável que deveria, nesta altura, estar a ser construída, ou seja, não apenas garantir a continuidade da Mosal, mas também reposicioná-la eventualmente como uma plataforma efetiva da industrialização e também geração de valor interno e também estes aspectos que mais têm referido nos últimos tempos, que é a questão da soberania econômica do país. Bem, para toda negociação é muito importante a comunicação. É preciso que as partes continuem a comunicar cada vez mais. E também de uma forma transparente, não é? Cada um perceber a perspectiva do outro. Nem que não aceite, mas pelo menos perceba, para poder se posicionar.
Mas eu insisto na questão de nós voltarmos ao projeto inicial, colocá-lo à mesa, o sonho inicial. Revisitar o ponto de partida. Isto foi uma iniciativa presidencial do presidente Mandela, Chissano na altura. Havia um certo sonho de nós tornarmos Muita coisa mudou, entretanto. Desta altura, em 2000 para 2026, a realidade transformou-se. Sim, é por isso que falamos de revisitar. Voltar a colocar o assunto no contexto. A energia continua sendo, é um insumo escasso neste momento, mas temos alternativas. Então, voltamos a revisitar o projeto e voltamos a requantificar o significado deste projeto e colocamos esta questão em jogo, em discussão, na equação e aí penso que podemos ter uma melhor visão. Nas atuais circunstâncias, a conjuntura econômica do país, da região e até internacional, a Mosal tornou-se inviável, tornou-se insustentável, ou existe um cenário que lhe parece ser favorável para a continuidade sustentável e competitiva deste empreendimento? Eu penso que, fazendo a minha leitura, a Mosal está a equacionar a expansão. É por isso que está também a colocar esta questão da energia, para ver a sustentabilidade da sua evolução. Mas como isto não está no contrato, não é? Há estas dificuldades. Então, eu penso que é um projeto viável, o empreendimento está lá, não é? Estão lá as empreitadas, está lá o parque industrial, portanto, seria uma tristeza neste momento, em vez de nós procurarmos, ou as partes procurarem encontrar pontos em comum, desistirem deste empreendimento. A demanda existe, o alumínio está em demanda, não é? Em todo o mundo. O que vai acontecer se a Mosal fecha, simplesmente as vias de fornecimento vão mudar, não é? A China vai fechar o espaço, não é? Como sabemos, é a grande fábrica do mundo. Portanto, é viável, é por isso que ainda hoje está ativo, mas estas situações têm que ser resolvidas. A questão tarifária, que é, pelo menos, aquilo que foi mais exposta como estando a colocar as partes neste momento, de certa forma, desavindas, é uma causa real ou é uma causa aparente de todo este cenário em que se encontra a Mosal neste momento? Para mim, ela é consequência da estagnação da visão. Portanto, o projeto está numa fase em que os que sonharam talvez não comunicaram devidamente a visão. Então, está-se a discutir um ganho imediato, não possibilidades de maiores ganhos daqui a 5, 10 anos. Portanto, é mesmo esta falta penso que falta esta visão muito maior. Se nós olharmos para Qatar, qual é a visão de Qatar em termos de energia, em termos do alumínio, não ouvimos esse tipo de discussões. É possível que, na altura, tenha-se discutido outras fontes de energia, não é? Mas de uma forma agressiva, não é? De uma forma mais assertiva, e hoje não estaríamos nesta situação de olhar para a mesma fonte e a exigir um preço mais baixo. A indústria do alumínio, como tal, a nível global, ela está sob uma certa pressão neste momento. Portanto, esta questão daí a minha pergunta sobre a causa real e a causa aparente, não é? Estará a Mosal também sobre outro tipo de pressões para manter a sua atividade de forma sustentável, que não seja a questão tarifária? Bem, não sei. O que tenho lido é que existe pressão para a transformação energética. A Mosal em si, por estar a usar uma energia mais verde, não é? Ela não está, ela na verdade foi um empreendimento futurístico. Então ela não tem esta pressão comparado com aquilo que acontece com algumas indústrias de alumínio na Ásia, que tem que fechar e abrir empreendimentos similares à Mosal. Portanto, ela está neste momento bem posicionada. É um produto, penso, de preferência para aqueles que são sensíveis a questões de o alumínio mantém, até onde consegue perceber, o alumínio mantém
essa importância estratégica que outrora teve, ou hoje é um produto relativamente depreciado no mercado internacional? Penso que o alumínio é um produto versátil, ele continua, é possível que ele esteja, o preço não seja o mais alto, mas o alumínio em si é um produto diretamente ligado ao desenvolvimento e à industrialização. Portanto, estão-se hoje a construir fábricas de alumínio para suprimir aquilo que é a demanda. Qual é o cenário que vaticina que seja o mais provável, tendo em conta os dados que neste momento estão disponíveis na mesa, estamos na proximidade da data também declarada pela Mosal para entrar em maintenance? Bem, eu penso que na falta de uma visão, as partes podem se entender, mas elas sentirem que saíram prejudicadas. Saindo prejudicadas as partes, cada uma vai avançar de uma forma cautelosa e aquilo que é a visão estratégica de tornar esta região um hub acaba morrendo, o que vai ser triste, porque eu penso que até hoje a Mosal não implementou aquilo que veio aqui fazer, aquilo que prometeu. Portanto, este é o cenário triste de haver um entendimento por se perceber que, olha, as perdas imediatas a todo aquele ecossistema que está criado na zona da Mosal, que obviamente pode desmoronar, não é? Como vimos o caso da Vale, só a mudança do operador está a criar aquela incerteza que estamos a ver em teto. Então, esse cenário, infelizmente, pode se repetir na zona da Mosal. Então, percebida essa questão, é possível que as partes rapidamente se entendam, mas não se que as partes apelem ao verdadeiro, ao genuíno espírito de parceria para salvar o empreendimento. Exatamente, mas se isto é feito e não pensamos grande, vamos avançar de uma forma cautelosa, simplesmente para gerir a situação, porque terá-se criado aqui uma incerteza que tem impactos até para fora. Sem uma visão estratégica, digamos. Sim. Estivemos então assim com Virgílio Tamel, que nos trouxe mais alguns subsídios para entendermos ainda melhor este complexo o contexto em que está envolto o empreendimento o Mosal, um empreendimento estruturante, mas que neste momento paira sobre o mesmo uma certa incerteza, com alguns danos, incluindo econômicos, já a serem vivenciados, com um futuro incerto e também que pode realmente limitar as expectativas e os ganhos, não só para o país, como também para os próprios acionistas da Mosal. Virgílio, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e nos ajudar a perceber melhor sobre a complexidade deste assunto. Vamos então dar seguimento à nossa escalada informativa. Você está com o Semanário Econômico. A limitação dos pagamentos internacionais por cartão bancário evidencia um dilema recorrente da política cambial moçambicana: conter a pressão sobre as reservas externas sem comprometer a competitividade empresarial e a modernização econômica. Mais do que uma solução definitiva, a medida sublinha a urgência de respostas estruturais que reforcem a capacidade de geração de divisas e reduzam a vulnerabilidade externa do país. O aviso do Banco de Moçambique estabelece um limite anual agregado para o pagamento ao exterior por cartão bancário aplicável a todo o sistema financeiro. Atingido o teto, os cartões ficam automaticamente bloqueados para transações internacionais, sendo possível ultrapassar o limite apenas mediante pedido fundamentado e autorização do regulador. Na leitura de economistas, a medida não elimina o acesso a pagamentos externos, mas redefine regras de utilização de um canal que vinha sendo usado de forma crescente e com limitada monitoria. O principal objetivo do Banco de Moçambique aqui é reduzir a saída massiva e descontrolada de divisas por parte dos pagamentos de cartões de crédito. Há convergência entre analistas quanto ao diagnóstico de fundo.
A medida surge num contexto de escassez persistente de divisas, apesar de níveis relativamente confortáveis de reservas internacionais. No final do ano passado, o backlog de pagamentos ao exterior rondava os 700 milhões de dólares, refletindo dificuldades de acesso a moedas estrangeiras pelos mecanismos tradicionais. Segundo Matavel, este bloqueio levou muitos agentes econômicos a recorrerem aos cartões bancários para liquidar despesas externas de menor valor, criando um circuito alternativo com riscos sistêmicos. Num cenário em que mais agentes econômicos tomassem isso como alternativa de usar os cartões de crédito, devemos ter um uso excessivo dos cartões de crédito, maior saída de divisas de forma descontrolada. Para Bruno Vedor, o fenômeno deve ser lido como consequência e não causa do desequilíbrio externo. Isto aumenta o risco do país operacional, não apenas macroeconómico. Isto também a nível da competitividade regional. É neste ponto que as leituras se afastam. Para Matavela, a decisão deve ser entendida como uma medida prudencial preventiva, destinada a evitar uma saída desordenada de divisa, caso os cartões se tornassem uma alternativa permanente ao mercado cambial formal. Já Vedor vê na iniciativa uma resposta administrativa que adia o ajustamento macroeconômico e transfere a pressão para o setor privado. Não é um problema de cartões, mas é um problema sim de escassez estrutural de divisas. Baixa capacidade de geração de divisas fora daquilo que são os megaprojetos, claramente que isso vai penalizar as empresas que estão no formal. Há consenso de que os impactos não são homogêneos. As grandes empresas recorrem, sobretudo, ao mercado formal de divisas e dispõem de maior capacidade administrativa para lidar com autorizações e processos adicionais. O impacto mais direto recai sobre as pequenas e médias empresas, especialmente nos setores tecnológicos de consultoria, engenharia, arquitetura e construção, onde pagamentos internacionais recorrentes fazem parte da atividade produtiva. Nestes casos, atrasos ou bloqueios podem afetar contratos, manutenção de licenças e execução de projetos financiados externamente. Transfere o custo do ajustamento para o setor privado formal, que no fundo é uma gestão administrativa da escassez. Outro ponto sensível prende-se com prazos de autorização. Em setores onde os pagamentos são feitos em tempo real, atrasos administrativos podem gerar interrupções de serviços, penalizações contratuais e perda de credibilidade junto de parceiros internacionais. Os analistas alertam ainda para o risco de a medida penalizar empresas formais e incentivar soluções informais ou pagamentos fora do sistema bancário, contrariando objetivos de estabilidade financeira e transparência fiscal. Estando a produzir, temos que incentivar. O que significa incentivar? É criar alguns mecanismos fiscais que possam garantir que quem está a produzir não vai competir com quem está a importar. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, clarificou que, do ponto de vista regulamentar, existe apenas uma limitação formal, o teto anual de 6 milhões de meticais. Segundo Zandamela, os constrangimentos adicionais sentidos por alguns utilizadores resultam de decisões internas dos bancos comerciais. O governador defendeu maior transparência por parte das instituições financeiras e apelou aos clientes para que confirmem previamente os seus limites, sobretudo antes de viagens ao exterior. Os bancos têm, dentro desse limite dos 6 milhões que foram impostos pelo regulador, hoje, eles ainda podem impor outras com os seus clientes, mas tem que comunicar em tempo. Apesar das críticas, há convergência quanto à necessidade de calibrar a medida e não necessariamente revogá-la. Entre as soluções apontadas estão regimes diferenciados para despesas produtivas, autorizações automáticas para pagamentos associados à produção, contas projetos para contratos financiados externamente e maior diálogo técnico entre o regulador e os setores organizados. Num contexto de pressão cambial persistente e elevada dependência de importações, o uso de cartões bancários tornou-se nos últimos anos uma via alternativa para pagamentos externos de serviços, tecnologias e insumos essenciais à atividade econômica.
a introdução de um limite administrativo procura, nesse sentido, conter saídas de divisas, mas transfere parte do ajustamento cambial para as empresas e consumidores, reacendendo o debate sobre a previsibilidade regulatória e eficiência dos instrumentos de política monetária. Do plano nacional, vamos ampliar os nossos horizontes agora, trazendo a perspectiva internacional da economia. A edição 2026 do Fórum Econômico Mundial, realizada na cidade suíça de Davos, decorreu sobre o signo de um mundo em transição acelerada e marcado pela consolidação da inteligência artificial como motor econômico e pela persistência dos riscos geopolíticos e por um crescimento global ainda mais contido. Líderes políticos, empresariais e financeiros reuniram-se nesta cidade suíça que acolhe este evento que se tornou institucional na agenda do investimento e da economia internacional, para debruçar-se sobre um mundo que navega num cenário cada vez mais fragmentado, em que a inovação tecnológica, o clima, a dívida e a estabilidade macroeconômica passaram a definir a atual agenda global. O Fórum Econômico Mundial em Davos evidenciou uma mudança acelerada no comércio global, impulsionada pelo regresso das tarifas como instrumento central da política externa dos Estados Unidos sob Donald Trump. As novas ameaças tarifárias reacenderam a incerteza e estão a levar países e blocos econômicos a diversificar parceiros e reduzir a dependência do mercado norte-americano. Ministros, empresários e analistas alertam que a imprevisibilidade da política comercial dos Estados Unidos da América está a abalar o mundo, forçando governos e empresas a procurarem maior estabilidade através de acordos regionais e novas alianças estratégicas. O Canadá e a China, por exemplo, avançaram com entendimentos para reduzir tarifas em setores-chave, enquanto a União Europeia e o Mercosul concluíram, após 25 anos, o maior acordo comercial da história europeia. A Organização Mundial do Comércio considera que esta diversificação pode reforçar a resiliência global, mas especialistas alertam para custos crescentes. Estudos indicam que a cota dos Estados Unidos da América no comércio global poderá cair de 12% para 9% até 2034, enquanto tarifas já estão a penalizar exportações europeias, como o caso da Alemanha. A fragmentação do comércio global começa também a refletir-se nas cadeias logísticas, com menor peso da China e maior protagonismo do Sudeste Asiático. Em Davos, o consenso foi claro. O comércio internacional entrou numa fase de transição acelerada, mais fragmentada, mais cara e menos previsível, onde a diversificação deixou de ser opção para se tornar necessidade estratégica. O investimento direto estrangeiro cresceu 14% em 2025, atingindo 1,6 bilhões de dólares. No entanto, segundo a Organização das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, a recuperação permanece frágil e desigual, sustentada sobretudo pelos fluxos financeiros concentrados nas economias desenvolvidas, enquanto os países em desenvolvimento continuam a viver um contexto de forte pressão. O investimento direto estrangeiro global cresceu 14% em 2025, atingindo 1,6 bilhões de dólares. No entanto, segundo a Organização das Nações Unidas para o Comércio Internacional, a recuperação permanece frágil e desigual, sustentada sobretudo por fluxos financeiros e concentrada nas economias desenvolvidas, enquanto os países em desenvolvimento continuam sob forte pressão. De acordo com o Global Investment Trends Monitor da UNCTAD, divulgada em janeiro de 2026,
O crescimento do investimento direto estrangeiro em 2025 foi impulsionado em grande medida por fluxos financeiros canalizados através de centros financeiros internacionais. Sem esses fluxos de passagem, o aumento real do investimento produtivo teria sido de apenas 5%. Os sinais de fragilidade são visíveis nos principais indicadores. O valor das fusões e aquisições transfronteiriças caiu 10%, enquanto o financiamento internacional de projetos recuou pelo 4º ano consecutivo. O número de novos projetos Greenfield também diminuiu, apesar de alguns grandes investimentos isolados terem inflacionado os valores anunciados. A recuperação manteve-se fortemente concentrada nas economias desenvolvidas, onde os fluxos de investimentos cresceram 43%, com destaque para a União Europeia. Em contraste, os países em desenvolvimento registraram uma queda de 2%, com economias de baixo rendimento entre as mais afetadas, comprometendo o financiamento do desenvolvimento sustentável. Setorialmente, o investimento mostra-se cada vez mais concentrado na economia digital. Centros de dados e infraestruturas ligadas à inteligência artificial absorveram mais de 1/5 de novos projetos, enquanto setores industriais tradicionais e projetos de infraestruturas e energias renováveis continuam em retração. Para 2026, a UNCTAD alerta para um cenário de elevada incerteza, marcada por tensões geopolíticas, fragmentação econômica e riscos de maior concentração regional e setorial do investimento global. E com esta notícia encerramos o nosso bloco de atualidade econômica aqui no Semanário Econômico. Na verdade, caminhamos mesmo para os momentos finais da presente edição. Vamos fazer um breve intervalo e retomamos para as conclusões da presente edição do Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. Já está tudo feito quanto à presente edição do Semanário Econômico aqui na STV Notícias. Foi um prazer ter estado em sua companhia. Volta a estar conosco daqui a uma semana, quando forem 22 horas da próxima quinta-feira, para mais um Semanário Econômico. Até lá, tenha uma semana bastante produtiva. Boa noite. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.